Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Paulo, sou servo na casa do Senhor, neste local. Amém. E fui compelido a trazer no dia de hoje uma palavra do sermão de hoje. E o Senhor falou. Glória a Deus, Ele tem falado comigo. E eu espero que esta palavra venha tocar seu coração e venha falar com você no dia de hoje. Amém. Amém? Então vamos orar? Sim. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória. Pai, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos diante de Ti, diante do Teu altar, da Tua presença, para nos alinharmos diante da Tua vontade, Senhor. Senhor, perdão pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Cobre-nos, Senhor, com o santo sangue de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que os Teus anjos estejam ao redor deste local, Senhor. Guarda, Senhor, as crianças, Senhor, a salinha delas, Pai, a igrejinha, os kids, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu clamo, Senhor, ser conosco no dia de hoje, que o Senhor e o Teu Espírito venham falar no dia de hoje, não o homem, Senhor. Cancela tudo aquilo que vem do homem, Senhor, e traga somente a palavra que vem do alto. Que nós possamos nos arrepender, Senhor, daquilo que praticamos, para que sejamos fiéis e possamos, Senhor, no fim das nossas vidas, ou na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, rumar com uma igreja para a Nova Jerusalém. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, Novo Testamento. Novo Testamento, 2 Timóteo, vai depois de Tessalonicenses, você vai achar 1 Timóteo e logo depois 2ª carta a Timóteo. Capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Quem achou, diga amém. 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 Vamos ler. Este ensinamento é verdadeiro. Eu estou lendo uma versão da linguagem de hoje. Bom? Então, se a sua tiver um pouquinho diferente, não é que está errado, é só a tradução que é a linguagem de hoje. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Ele. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós somos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. É engraçado que isso é tão verdadeiro que a gente tem condição com a nossa mão, a gente tem capacidade de levantar um caminhão com uma mão acima dos nossos ombros, um caminhão com um braço. Alguém tem essa capacidade? Levantar um caminhão de 2, 3 toneladas ou 4, 5? Não. Assim como Jesus, Ele é incapaz de mentir. Ele não consegue, não é que ele não quer, ele não consegue. Assim como a gente tem essa incapacidade de levantar um caminhão, que é impossível para a gente, Jesus tem de ser infiel com a gente. Jesus não tem a capacidade de ser infiel, ele só pode ser fiel. Ok? Tudo bem? Então vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia agora em Mateus. Volta um pouquinho, primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 10. Mateus 24, 10. Vamos ler o 10, o 11, o 12 e o 13. Nessa época, muitos vão abandonar a fé, vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. A palavra que eu trago de hoje, como se fosse colocar o nome do tema, como a gente sempre tem colocado, é: sejam fiéis. Sejam fiéis em tudo.
Você tem uma noção de como a palavra fidelidade, a fidelidade é importante? Ela aparece na Bíblia, pouca pesquisa que eu fiz, ela aparece 15.220 vezes. 15.220 vezes aparece a palavra fidelidade, fé ou ser fiel. Se eu fosse separar cada versículo bíblico e colocasse em um livro, grande assim, com folha grande, daria aproximadamente 153 páginas, só Deus falando sobre fidelidade. Porque Deus sabe o quanto nós somos infiéis. Deus é fiel, mas nós somos infiéis. Seja infiel com amigos, com esposa, com alguém ou com o próprio Deus. A gente pode ser fiel ou não no dízimo, né? Na oferta. A gente escolhe isso. Então, a carta de Timóteo, primeiro vou trazer um pouco quem é, daqui a pouco, Timóteo, mas Paulo, então, escreve uma carta para esse homem chamado Timóteo, para ele combater algumas coisas, ensinamentos e líderes que eram negligentes dentro da igreja de Éfeso. E a gente precisa entender. Então, o que acontecia nessa época para Paulo escrever essa carta a Timóteo? Então, o que eu quero fazer hoje de introdução inicial é explicar o que acontecia naquela época. Logo depois a gente vai ver quais são as ideias sobre isso e no final fechar para aquele que é fiel entender o que te espera no fim de tudo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então a gente primeiro precisa entender quem era essa cidade chamada de Éfeso. Essa cidade de Éfeso é uma cidade que existia lá na Ásia Menor. Se a gente parar para pensar lá na época, né? Você tem aqui o Mar Mediterrâneo nos mapas que a gente conhece no mapa mundo, Mar Mediterrâneo. Aqui em cima é a Europa, aqui embaixo é a África, aqui do lado é o Oriente Médio e a Ásia Menor, aqui do lado. Tudo bem? Então tá. Essa cidade chamada Éfeso ficava ali na Ásia Menor, nesse cantinho aqui no canto. E ela era importante, porque ela tinha uma península assim que saía ali do canto e ficava bem no meio do caminho para todas as outras cidades. Como naquela época a gente não tinha carro nem avião, como se viajava? Por barcos. Então o transporte de todo mundo naquela época era barco. Por isso que você vai ver que Jesus em alguns momentos também vai atravessar o Mar da Galileia. Você vai ouvir a história de Paulo, ele atravessando todo o Mar Mediterrâneo várias vezes em suas viagens. E essa cidade ficava lá no meio do caminho. Tudo bem? Essa cidade então foi construída pelos gregos há mais de 10 séculos antes de Jesus. Ela começa a crescer assim, de uma forma muito grande, economicamente até, lá em 130 depois de Cristo. Então ela vai, ó, você vê, 10 séculos antes, 1000 anos. Lá em 150, 130, ela realmente está muito grande. Uma das maiores cidades da época. Quando Paulo vai escrever essa carta a Timóteo para essa igreja que ficava nessa cidade chamada Éfeso, ela era a segunda maior cidade do mundo na época. Naquela época, ela era a segunda maior cidade do mundo. Ela só perdia para Roma, que era o Império Romano. Mas ela era uma cidade muito importante. Para você ter uma ideia, ela ficava do lado de uma cidade que a gente conhece até de filme, chamado Troia. Lembra de filme chamado Troia? Essa cidade ficava ali pertinho. Existiam outras cidades perto, como Mileto, Esmirna, que aparece no Apocalipse, Sardes, Troia. Hoje em dia, o local se chama Turquia. Para aqueles que não sabem, o local lá se chama Turquia. Por ser uma cidade que ela estava em um ponto estratégico, ela se torna uma cidade muito importante. Então, economicamente, ela é importante. Ela acaba se tornando uma cidade de portos. Então, era uma cidade portuária. Então, todo mundo ali do Mediterrâneo, que andava ali no Mediterrâneo, tinha que passar por aquela cidade. Passava por lá, nem que seja por turismo ou por comércio. Então, aquela cidade, ela era muito movimentada naquela época. Além disso, era uma cidade que tinha terreno fértil. O solo dela era fértil. Então, além de ser portuária, tudo bem? Então tinha muito comércio. Ela era uma cidade
que poderia ser usada para fazer plantações. Então era uma cidade agrícola. Então existia agricultura lá e existia pecuária também naquele local. Tudo bem? Super fácil de entender. Só que existia uma coisa a mais naquela cidade. Aquela cidade existia um dos templos maiores que já existiu na humanidade, chamado Templo de Ártemis, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ficava exatamente na cidade de Éfeso. Então era um templo à adoração a uma deusa, chamada deusa Ártemis. Esse templo, para você ter uma noção, ele é comparado com a Torre de Gizé, a pirâmide de Gizé, os jardins suspensos da Babilônia, o mausoléu de Nicanos, o Colosso de Rhodes, a estátua de Zeus e o farol de Alexandria. Então é nesse nível que estava aquela cidade. Uma das cidades mais importantes até para o turismo. É como se hoje as pessoas não saem para ir em Paris ver a Torre Eiffel, não vai até hoje, por exemplo, na China, alguns para ver a muralha da China. Então, não é um lugar turístico? Então lá também se tornou um local turístico. Só que esse turismo era baseado em uma idolatria. Qual a idolatria? A idolatria é essa deusa chamada Ártemis. Tudo bem? Fácil de entender. A economia de lá, por ter esse maior templo, você tem uma noção do tamanho, que a gente acha que a nossa igreja é pequena, você imagina o tamanho daquele lugar que era gigantesco. Ele tinha aproximadamente 50 metros de altura, só o piso direito. 90 de largura. 90 de largura, é igual um quarteirão. Naquela época. Então cabia muita gente lá dentro. Era gigantesco, por isso uma das maravilhas do mundo. E o que acontecia? Por existir adoração a essa deusa, eles fabricavam estatuetas de prata para vender. Então a economia lá era baseada nesse tipo de coisa, em adoração a essa deusa. Então eles praticavam muito a idolatria. Lá na frente, Paulo vai então fundar essa igreja nessa cidade. E ele vai começar a combater essa idolatria. Ele vai começar a aparecer um problema econômico, né? Porque se ele combate a idolatria, as pessoas não vão mais comprar as estatuetas. Era uma cidade administrativa, quer dizer, a política estava lá. Os bancos estavam lá na época. Sabe o banco que a gente tem aqui em toda a cidade? Na época não, tinha um local, um banco. E lá ficava o banco, para você ter uma ideia de como aquela cidade era importante. Não ficava nem em Roma o banco, ficava em Éfeso. Tudo bem? Paulo então pensa assim, bom, lá é um lugar muito importante. Tem muita gente, eu preciso pregar o evangelho ao gentio, então vou fundar uma igreja lá naquela cidade. E ele funda uma igreja lá na cidade de Éfeso, por isso existe na Bíblia, se você for olhar até lá, livro de Éfeso, não tem? Uma das cartas de Éfeso? Tudo bem? Existe então essa carta. Quando ele funda essa igreja, lá na frente começam a aparecer problemas de heresias, problemas de comportamentos dentro da igreja. Então, assim como ele monta uma igreja e começa a converter pessoas, lá naquela localidade existiam judeus. Então, alguns judeus se converteram ao cristianismo e entraram na igreja. Tudo bem? Depois veio pessoas que eram gregos que cultuavam a Ártemis, aquela deusa, e vieram para dentro da igreja. E todo mundo que vem para dentro da igreja acaba trazendo a sua cultura, não é verdade? A gente traz a nossa cultura. Lá acontecia a mesma coisa. Só que começou a aparecer umas heresias muito grandes. E Paulo vai combater aquilo. Só que ele precisa de alguém para combater. Ele não tinha como combater sozinho, porque ele já estava cuidando de outras igrejas. Então ele vai procurar alguém especial, um jovem chamado Timóteo. E esse jovem, Timóteo, acaba tomando a posição de líder dentro da igreja, a contragosto de muitos que estavam lá, mas que praticavam aquilo que era errado. E a gente vai ver isso. Então Paulo quer combater algumas heresias que existiam naquela igreja. Então ele tenta encorajar vários homens que eram homens que conheciam a palavra e que viviam corretamente a serem líderes na igreja. Por exemplo, a gente não está fazendo convite para os homens na igreja, viu? Amém. Fizemos convite. Talvez seja um convite para te chamar assim, ó, vem para cá. Assim como Paulo fez. Vem para cá.
Paulo viu a necessidade de encorajar esses homens espirituais para serem moralmente qualificados. Ele viu a necessidade de instruir aqueles homens para que eles pudessem pregar dentro da igreja. E Timóteo então vai achar um homenzinho pequenininho, novinho, chamado Timóteo, que ele conhece desde criança, desde que menino, desde que ele era moço. Conhece Timóteo e ele sabe quem é Timóteo, porque Timóteo foi discípulo dele. Timóteo acompanha Paulo nas viagens a Frígia, Galácia, estou olhando aqui para me lembrar, tá? Misia, Troa, Filipo, Bereia e Coríntio. Galácia, lembra da última vez, alguns que estavam aqui que eu preguei, eu falei sobre Gálatas, né? Então a Galácia vem falar exatamente desse local, ok? Aí a gente tem lá Gálatas, a gente tem Filipo, que é Filipenses, lá na Bíblia. A gente tem também Corinto, que é 1 Coríntios, vem a carta a Coríntios. Então Paulo cuidava de várias igrejas lá. Então ele escolhe um homem muito honrado. Para você ter uma ideia de como Timóteo foi importante na igreja, Timóteo ele vinha de uma linhagem já cristã, porque a avó dele foi convertida. O nome da avó dele se chama Lloyd, e da mãe dele Eunice, e a mãe dele também era convertida. E elas traziam e levavam esse menino na igreja desde pequeno. E ele foi crescendo com o tempo, até assumir aquela igreja. A gente não sabe muito sobre o pai dele, só se fala que o pai dele era um grego, é o máximo que a gente sabe. O pai era grego, já a avó e a mãe eram judias, que se converteram ao cristianismo. Todo mundo entendeu o básico, né? Para você ter uma ideia de como Timóteo ele era importante, só um adendo, para você ter uma noção, Paulo chega a discutir com o apóstolo Pedro sobre algumas ideias da igreja fundamental, da igreja primitiva. Paulo vai falar sobre a judaização que Pedro tentava colocar dentro da igreja. E Paulo combate, o apóstolo, ele combate. Só que o único homem que eu vi dentro da Bíblia até hoje, que Paulo, posso estar errado, tá? Que Paulo vai elogiar, é Timóteo. Amém. Ele era tão digno e tão íntegro naquilo que ele fazia, que Paulo, o apóstolo dos gentios, elogiou aquele homem e falou que ele era necessário que ele assumisse a igreja. Lá na frente, ele vai virar bispo da igreja, lá em 64 a 66 depois de Cristo, que ele vai assumir como bispo naquela igreja. Tudo bem? Então a gente entende quem é Timóteo. Timóteo não é um menininho. Mas, então, quais eram as coisas que aconteciam lá naquela época? Como convertiam-se judeus entravam dentro da igreja. Mas haviam judeus que eram judeus gnósticos. E eles acreditavam em coisas estranhas que iam contra a Bíblia. E eu vou ler agora. Diz o seguinte: uma das primeiras crenças deles é que acreditavam que existiam dois deuses, não um. Eles acreditavam que existia o Deus bom, que criou o espírito, exato, e o Deus mau, e o Deus mau, que criou, o Deus bom que criou o espírito, e o Deus mau que criou a matéria. Então, para eles, o nosso corpo é uma prisão, assim que eles imaginavam. Só que isso é totalmente contra a Bíblia. Olha só, abre sua Bíblia aí, em Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 vai dizer: eu sou o Senhor, não há outro Deus. Então, já acaba aí com a ideia de que existe dois deuses. Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Tudo bem? Amém. Fácil, né? Tranquilo de entender. 1 Coríntios 8,6 vai dizer: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, a quem tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Outra coisa que os gnósticos daquela época acreditavam, e você vai ver uma relação que existe hoje, eles acreditavam que você não podia chegar a Deus direto em oração. Você não podia chegar lá atrás da cortina do Santo dos Santos,
né, na presença de Deus, se chegar ao céu, né, se chegar diante do Pai sozinho. Você precisava de mediadores. Eles acreditavam que existia uma infinidade de mediadores. A palavra vai dizer que nós não precisamos de nenhum mediador a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, 1 Timóteo 2,5, abre sua Bíblia aí. 1 Timóteo 2,5 vai dizer o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não existe ninguém que pode ser mediador. Nem um santo, nem um homem que andou na terra, nem a Virgem Maria pode ser mediadora. A palavra que diz, não sou eu. Sim. É a palavra. Então o único mediador que existe para que a gente chegue até Deus está na palavra, Jesus Cristo. Amém. Nós amamos saber quem foi a digna Maria. Foi uma mulher excelente. A mãe que deu a luz ao nosso Senhor. E que andou com ele até o fim. Viu o filho ser transpassado. Glória a Deus, né? Amém. Então eles acreditavam nesse tipo de coisa. Aleluia. 1 Timóteo 1,10, não precisa abrir, eu vou só ler. O grande mediador que aboliu a morte, Jesus Cristo. Os gnósticos também acreditavam em mais duas coisas estranhas que entravam dentro da igreja, esse tipo de coisa. Eles acreditavam que o sol que a gente vê, era Deus. Eles acreditavam que o sol era um Deus. Então eles começavam a adorar o sol. A palavra de Deus vai dizer que em Gênesis 1:1 vai dizer o que? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus que criou, Deus não estava dentro do processo, Ele está fora do processo criando tudo. Então o próprio sol não pode ser Deus. E eles acreditavam também em um conhecimento secreto entre os gnósticos. Eles acreditavam que só quem podia ser salvo era quem conhecia os conhecimentos dos gnósticos. Quem fosse gnóstico, conhecesse a verdade deles, era salvo. Isso é princípio de todo tipo de heresia. Ele quer trazer a salvação para si. O dia que alguém, uma igreja, alguma coisa disser para você, na minha religião que salva, essa pessoa não entendeu o que é salvação. Quem salva é Jesus Cristo, e é pela Amém. fé. É pela graça que nós alcançamos a salvação. Não é por ir em igreja. Nós já falamos sobre isso. Só existe um caminho. A salvação, então, eles acreditavam que era de um conhecimento secreto. O cara precisa se iniciar nos conhecimentos, nos mistérios gnósticos para alcançar a salvação. Eles falavam isso. Dentro da igreja cristã, eles falavam isso. Só que João 14,6 vai dizer, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, somente Jesus Cristo. Aleluia. Além desses adoradores que ele vai combater, existiam então, eu falei, dos judeus que eram gnósticos. Lembra que eu falei que tem um pessoal que vinha da seita da Ártemis lá? Lembra que existia isso? O templo lá gigantesco naquela cidade? Então aquelas pessoas que estavam lá vinham para dentro da igreja. E eles vinham com a sua cultura. Como que eles cultuavam essa deusa? Eles falavam que era a deusa da natureza, deusa da caça, da vida selvagem, do parto, da proteção das mulheres e da lua. Eles tinham seus cultos com oferenda de bolso e faziam procissão. Alguns sabem o que é procissão, né? Você sair caminhando com uma estátua para orar. Eles praticavam isso já naquela época. E quem vai combater isso são os líderes da igreja. Vão falar: não, aqui não se faz procissão. Não, vocês não entenderam. É Jesus Cristo salva. Não existe ninguém para ser adorado a não ser o Pai. Não tem que fazer procissão. Então, eles faziam procissões ritualísticas, dançavam e faziam ritos de passagem. Incluía sacrifício de animais no meio desses cultos. E você vê como que isso é antigo e é importante saber. Qual que é o nome desse objeto gigante que está aí no céu, brilhando, redondo? Lua. Lua, não é?
O nome lua vem de luna, do latim. Quando a gente passa para o grego, ele chama-se celere, ou celere, celere. Quando você transforma para o grego. Quando você vai para Roma, ele vira Ártemis. Então, a deusa Ártemis vai ter o nome de Selene e do latim vira Luna, que é a lua. Por isso que ela recebe esse nome, porque está aqui, que para eles era a deusa da noite. A adoração era feita durante a noite a essa deusa. Você vê que existem pessoas que até hoje ainda adoram esse tipo de deusa. Já viu pessoas que amam a natureza? Ai, eu amo a natureza. Ai, a natureza é um deus. Ai, a mãe natureza. É, Ártemis. Tudo bem? Aleluia, fala Jesus. Glória a Deus. Todas as heresias são combatidas. Então, Timóteo, Paulo e outros vão combater aqueles homens que viviam errado, homens e mulheres que viviam errado dentro da igreja de Éfeso. Só que existem pessoas que não aceitam repreensão e não aceitam mudar a sua vida. Às vezes tem dentro da nossa igreja, ou fora, ou em outros lugares, vai existir gente que não aceita ser repreendido. Quando você repreende a pessoa, o que ela faz? Ela fica com raiva, com ódio de você. Olha só, ao ponto que chegou algumas repreensões. Abre aí de novo a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, capítulo 1. 2 Timóteo 3, capítulo 1. Vou ler do 1 ao 5. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito à religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, avarentos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negam o verdadeiro conhecimento dela. Fiquem longe dessa gente. Eita. Que exortação, né? Fala, não ande com aqueles que praticam heresia. Não ande com aqueles que são avarentos, egoístas, orgulhosos, xingadores, ingratos, desobedientes, sem amor, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos. Dentro da igreja existia lá esse tipo de gente. Dentro da igreja de Éfeso. A gente está bem, né? Ninguém sai na pancada aqui. Glória a Deus. Você já imaginou? Você tem um irmão que é violento, você fala, ele já gira e diz, toma aqui. Onde já se viu isso? Mas isso acontecia lá. Por isso ele falava, ficar longe desse povo. Olha só, glória. Aleluia. 2 Timóteo, vamos pular agora. A gente leu até o 5, né? Vamos pular lá para o 10 agora. Do 10 em diante. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icômoro e de Listra. Que terrível perseguição eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas. Isso é Paulo falando a Timóteo o que aconteceu. E Timóteo já sabia que ele tinha sofrido perseguições. Imagina, você pregar para um povo que é violento, está correndo atrás de você para jogar pedra em você. Porque você vai falar de Jesus para ele. Eu dou glória a Deus que eu posso falar de Jesus aqui sem levar nenhuma pedrada. Aleluia. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme, olha só, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu em todo o seu coração. Você sabe
quem foram os seus mestres na fé. Olha só o que ele vai dizer. Se você voltar um pouquinho no tempo, a gente tem Timóteo. Quem ensina Timóteo? Paulo. Quem ensina Paulo? Gamaliel. Quem ensina Gamaliel? Hilel. O cara que vai fundar a maior escola judaica da história, que já existiu. Então ele descende dessa. Então ele entende muito bem quem está ensinando ele. Ele conhece muito bem aquilo. E ele segue, não o judaísmo, mas o cristianismo. Porque ele entendeu quem era Cristo. Que Cristo é o Salvador. Amém. E desde menino, 15, desde menino você conhece as Sagradas Escrituras, as quais lhe pode dar a sabedoria que levará à salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Amém. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as falhas, e ensinar de maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. Glória a Deus. Mas tem gente que não quer isso. Tem gente que não aceita a salvação. Tem gente que não quer mudar, mesmo alguém subindo aqui todo domingo, trazendo uma palavra, seja a pastora, seja o presbitério, ainda sempre vai existir pessoas que não querem mudar e nem ouvir a palavra que vem do alto. E olha só o que acontece com esse tipo de gente. Vamos lá para 1 Timóteo 1. 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo, volta um pouquinho. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha só. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isto tem causado destruição de sua fé. Entre essas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar mais. Paulo entrega a Satanás aqueles que não querem repressão e não querem mudar. Há aqueles que abandonam a fé por um motivo ou outro. Eu não gosto da pastora. Falaram mal comigo aqui. E tiveram uma atitude assim. Tudo bem, volta um pouquinho aí, vamos para o 15 para ouvir. Volta só um pouquinho no mesmo texto. Volta para o 15, a gente leu 19 e 20. Olha o 15. O ensinamento verdadeiro é que deve ser ou não é o 2? Perdão, é 2 Timóteo, não 1 Timóteo. Vamos mudar. 2 Timóteo, vai para o próximo livro de Timóteo. 2 Timóteo, não primeiro. Isso. 2 Timóteo 1,15. 1,15. Eu achei que era o primeiro, não é. 2,15. 2 Se quer falar de Timóteo. exortar, é 2,15. Eu acho que. Deixa eu ver se é um. Aqui. 2 Timóteo 1,15 mesmo. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígero e Hermógenes, me abandonaram. Abandonam o pastor, abandonam aquele qual discipulavam eles e ensinavam, eles abandonam. Paulo vai dar nome às pessoas que o abandonaram, que desistiram da fé. Paulo fala sobre perseguições. Timóteo então exorta aquele povo, ensina aquele povo, e no fim da sua vida, quando ele vai contra uma procissão, isso é a tradução que diz, vai contra uma procissão que está acontecendo ali na sua igreja, ele é apedrejado até a morte por pregar o evangelho. Ele foi apedrejado até a morte. Assim como Estevão foi apedrejado. A palavra de Deus, 2 Timóteo 3, já estou terminando, tá?
2 Timóteo capítulo 3, vamos ler o versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: todos os que quiserem viver a vida cristã, unidos com Jesus Cristo, serão perseguidos. Todo aquele que quer viver de verdade o Evangelho será perseguido, seja no trabalho, seja por algum lugar. Hoje em dia, não é difícil falar algumas verdades, a gente parece que é impelido a não falar algumas verdades, por perseguição. Não tenha medo. A palavra de Deus diz que se eu tiver medo, se eu negar Jesus, Ele também me negará. Eu tenho que ser fiel, fiel até a morte. Vou fazer um breve comentário. Pedro morreu, os apóstolos, todos, tirando João, todos foram crucificados. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, em forma de X. Tiago foi decapitado, Tiago o menor. Filipe foi crucificado de cabeça para baixo e morreu por pregar Jesus. Bartolomeu foi esfolado vivo, tiraram a sua pele e depois decapitaram o seu corpo. Mas ele não negou a fé dele. Tomé morreu atravessado por uma lança. Mateus morreu assassinado por um golpe de espada. Tiago menor, aquele que pode ser primo ou irmão de Jesus, foi lançado do alto de um penhasco, de um pináculo, depois de ter sido espancado. Ele foi espancado. Quando ele estava inconsciente, pegaram ele e jogaram de um lugar muito alto, e ele morre. Simão Zelote morre junto com Tadeu. Lembra que Jesus mandava de 2 em 2? Os dois continuaram juntos, eles morreram juntos. Os dois morrem atingidos por golpes de clava e machado, enquanto pregavam Cristo. Matias, que foi eleito, logo depois da morte de Judas, os Iscariotes, ele é eleito e ele morre apedrejado e decapitado. E Paulo morre também decapitado em Roma. Parece que a gente perdeu então a luta pregando Jesus, Todos eles morreram para que a palavra de Deus, a minha está aqui, chegasse até nós. Amém. Para que a gente pudesse mudar a nossa vida, para que a gente pudesse olhar os nossos erros, nossos pecados, e colocar diante da cruz do nosso Senhor Jesus, e mudar a nossa história, de uma vez por todas. Glória a Deus. Abra Apocalipse 21. Último livro da Bíblia, Apocalipse 21, quase no fim mesmo dela. Versículo 1, diz o seguinte: então vi do céu uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Aleluia. Ouvi uma grande voz que vinha do trono. Deixa eu colocar uma outra versão que eu acho linda, que é a Almeida. Onde nós paramos? 3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará com eles, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Todas as coisas, primeiras coisas já passaram. O que estava no trono assentado disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E disse: escreve, porque esta palavra é verdadeira e fiel. Disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha só, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, sua parte será o lago
que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pulando lá para o 18 vai dizer, só uns pedacinhos, uns trechos pequenos. A construção do muro dessa cidade era feita de jaspe. A cidade era feita de ouro, brilhante e puro, como um espelho. 24 vai dizer, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não há noite. 22:1, pula para o próximo. E mostrou-me um rio, o rio da água viva, claro como um cristal, que procedia do trono do Cordeiro. De uns tempos para cá, a igreja tem sido exortada a mudar de vida de uma vez por todas. Eu não sei qual é o propósito disso de Deus, mas eu sei que eu quero estar pronto ou quando Deus me levar pela morte, ou nos arrebatar. Eu quero estar pronto. Eu não quero estar em pecado, eu não quero estar numa vida errada. Pecar na vida do crente é acidente e não propósito de vida. Eu clamo a Deus para que esta palavra mostre a você que você simplesmente, para aqueles que já mudaram de vida, que você permaneça fiel. Amém. Porque isso é para você. Glória a Deus. Para aquele que crê e para aquele que mudou a própria vida. Amém? Vamos orar? Amém. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela palavra que vem do alto, Senhor. Sim, Pai. Que nós possamos, Senhor, no nosso último dia, ou no grande dia, Senhor, do Senhor, nós possamos estar diante de Ti. Nós possamos Te enxergar. Sim. Que nós possamos Te abraçar, Senhor, diante de Ti. Para a honra e glória do Teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.